Livro História Meio ao Contrário, da autora Ana Maria Machado, editora Ática. Série Barra Manteiga. História Meio ao Contrário. Se será Serafina, no Reino Perdido do Beleléu, a história do lobo, o dicionário de Serafina, Quindim, o rei Caracolinho e a rainha Perna Fina, a velha Frigidélia, quarto mágico, as invenções da bruxa Tatá, o amor inteiro para meio-irmão. Aqui tem falando um pouquinho sobre a autora. Ana Maria Machado é carioca e tem 3 filhos. Foi professora e jornalista e tem uma livraria especializada em crianças e jovens. Autora de mais de 30 livros infantis e para adultos, é uma das nossas escritoras mais premiadas, inclusive internacionalmente. Tem obras traduzidas para Suécia, França, Espanha, Itália, México, Venezuela e Argentina. História Meio ao Contrário ganhou o prêmio João de Barro e o prêmio Jabuti, com o título O Rei Feliz para Sempre, que foi adaptado para o teatro e estreou em São Paulo em 1983. Humberto Ricardo Guimarães é artista plástico mineiro de Sabará, onde vive até hoje e gosta muito de ilustrar para crianças. Ou seja, quem escreveu a história do livro é Ana Maria e Humberto Ricardo foi quem fez as ilustrações que veremos agora. Essa daqui é a capa do livro. É um livro com cerca de 40 páginas. Ó, os prêmios que ela ganhou com a história desse livro. Ela ganhou o prêmio João de Barro em 77, o prêmio Jabuti em 78. Ou seja, essa história deve ter sido publicada ali no início dos anos 70. E essa edição que eu tô mostrando pra vocês, ela é de... Deixa eu ver aqui se eu acho o ano. 1986. Esse livro é de antes de eu nascer. Quando abrimos o livro, essa imagem que temos. Começa com essa imagem bem legal. Ela parece feita em aquarela. E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Será? E então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Tem muita história que acaba assim, mas esse é o começo da nossa. Quer dizer, se a gente tem que começar por algum lugar, pode muito bem ser por aí. Vai ser uma história da filha desses tais que se casaram e viveram felizes para sempre. E a história dos filhos começa mesmo a história dos pais. Ou na dos avós, bisavós, tataravós, tataravós. Se alguém conseguir dizer isso e se lembrar de todas as pessoas. Bom, tem alguém que lembra. Índio lembra. Em algumas tribos, pelo menos. Quando chega a noite, todo mundo se junta em volta da fogueira. Muitas vezes, os mais velhos ficam contando as histórias de todos os antepassados, avós, bisavós, todos esses que vieram antes, até chegar a 20. De todos eles, cada índio tem que saber pelo menos 2 coisas. Onde está enterrado o umbigo e onde está enterrado o crânio. Quer dizer, onde o bebezinho nasceu e onde depois a pessoa morreu. Essa daqui é a imagem ilustrada dos índios conversando. Mas isso é coisa de índio. Homem branco, hoje em dia, não liga mais para essas coisas. Prefere saber escalação de time de futebol, anúncios de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outras sabedorias civilizadas. Você sabe a história dos seus pais e dos seus avós e dos seus bisavós? Eu também não sei muito, não. Mas quando não sei, invento. Gosto muito de inventar coisa, por isso não sou uma boa contadeira de histórias. Fico misturando as coisas que acontecem com as inventadas. E quando começo a conversar, vou lembrando de outros assuntos e misturando ainda mais. Fica uma história grande e principal, toda cheia de historinhas pequenas penduradas nela. Tem gente que gosta, acha divertido. Tem gente que só quer saber das histórias muito exatas e muito arrumadinhas. Então é melhor mudar de história, porque essa aqui é meio atrapalhada mesmo e todo ao contrário.
Ela nem começou direito e já apareceram aí em cima os índios que não tem nada a ver com a história. Mas é que eu gosto muito de índios e piratas e por isso amo a história do Peter Pan. E toda hora lembro deles. Mas vamos começar de novo pelo começo. Ora, pelo fim, que essa história é mesmo ao contrário. Então eles se casaram, tiveram uma filha linda como um raio de sol e viveram felizes para sempre. Eles eram um rei e uma rainha de um reino muito distante e encantado. Para casar com ela, ele tinha enfrentado 1000 perigos, derrotado monstros, sido ajudado por uma fada, tudo aquilo que a gente conhece das histórias antigas que as nossas avós contavam e que os livros trazem de figuras bonitas e coloridas. Depois, viveram felizes para sempre. Isso era o mais difícil de todo. Viver feliz para sempre não é fácil, não. Para falar a verdade, nem é muito divertido. Fica tudo tão igual a vida inteira que é até sem graça. E eles conseguiram essa felicidade para sempre porque tiveram alguma sorte e muita esperteza. A sorte era que eles e a filha tinham saúde, gostavam muito um do outro. A esperteza era toda vez que acontecia problemas e aborrecimento, eles procuravam resolver, mas não achavam que eram infelizes. O rei costumava dizer nessas horas: "Estou preocupado, mas isso passa. Ainda bem que sou feliz." E passava mesmo. Eles podiam ficar tristes, zangados, furiosos da vida, chateados, aborrecidos e até mesmo infelizes, mas isso era só um jeito de estar um tempo. O jeito era ser feliz. Por isso, quando um dia apareceu um rei num problema muito sério com um monstro terrível, eles se preocuparam, mas não deixaram de ser felizes. Vamos logo saber como foi isso. Um belo dia, o rei, tranquilamente passeando pelo alto das muralhas do castelo, contemplando lá embaixo a aldeia e os campos dos seus súditos, pensando: "Que dia lindo! Está mesmo uma tarde maravilhosa, com o sol tão bonito. Acho que vou ficar mais tempo aqui fora vendo o dia." E foi ficando, ouvindo o canto dos pássaros, seguindo com os olhos os voos das borboletas de flor em flor. Daí um tempo, um criado veio de dentro. "Majestade, Dona Rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir logo tomar seu banho real, para que a real banheira está cheia e a real água vai acabar esfriando." O rei olhou para ele, olhou para o sol tão bonito se pondo, sentiu a brisa gostosa do fim da tarde e descobriu que estava com preguiça de tomar banho. Deu ordens ao criado: "Diga à rainha que não estou com vontade de tomar banho agora, pode jogar água fora. Vou ficar aqui mais um pouquinho olhando a tarde." O criado foi e daí voltou. "Majestade, a rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir tirar a sua real sujeira na água morninha da real banheira, que ela não gosta de dormir com quem não toma banho." O rei hesitou e resmungou: "Diga à rainha para ela ir tomando banho se faz questão de aproveitar essa água. Ou então eu tomo antes de deitar, mas agora eu quero ficar aqui olhando o dia." Só que enquanto o criado ia e vinha com um recado para lá e para cá, o dia ia acabando, o sol ia baixando e o rei não estava reparando. Daí a pouco o criado voltou: "Majestade, a rainha está chamando. Disse para Vossa Majestade vir jantar, que a real comida já vai para a real mesa e está realmente deliciosa." O rei era meio guloso e gostava de comer bem. Quase entrou correndo, mas ao mesmo tempo estava ficando curioso com umas coisas diferentes que estavam acontecendo na real tarde, e resolveu ficar para ver melhor. "Diga à rainha para ir começar a comer que eu já vou." O criado foi e deu o recado. O rei ficou mais um pouco vendo. Vendo o quê? O céu estava mudando, ficando cor-de-rosa, avermelhado, laranja, roxeado, o sol mais baixo a cada instante, as nuvens de um dourado brilhante, tudo diferente, fascinante. Lá dentro, o recado do rei e a rainha chamou a princesinha e as duas trataram de ir começando a jantar, sentadas à mesa real, no real salão de banquete,
tudo iluminado com dezenas de reais lustres de cristal, enquanto os reais músicos tocavam belas melodias. De repente, o rei entrou aos gritos, fazendo um escândalo real. Socorro, acudam, ladrões, bandidos, fancínoras, biltres. E continuou a gritar uma porção de palavras que a princesa não conhecia e deviam ser terríveis palavrões. Pelo menos era o que ela pensava, até que procurou no Real Dicionário e descobriu o que eram. Mas na hora, só deu para ela perceber o seu real pai estava furioso. Fechem todas as saídas, ponham barreiras em todas as estradas, cerquem o reino inteiro. Revistem todas as casas, vasculhem todos os cantos, exijam que os ladrões sejam presos. Aí foi uma correria. Uns saíam para um lado, para o outro se despencavam pelas escadas, ouviam-se toques de clarim convocando soldados, barulhos de passos, gente correndo, relinchos de cavalo no pátio. E no pátio de tudo, a voz calma da rainha tentando entender exatamente o que estava acontecendo. Qual era exato o problema de seu adorado rei? Majestadinha do meu coração, conta para mim, conta, o que foi que aconteceu, meu real amor? Tanto ela insistiu que o rei finalmente conseguiu urrar. Uma coisa horrível, roubaram o dia. Quando ele disse isso, fez-se um silêncio de espanto. A rainha e a princesa não podiam acreditar, embora nunca tivessem sabido que o rei mentisse, mas não conseguiam aceitar que aquilo fosse verdade. Então, alguém podia roubar o dia, carregar o sol, acabar com a luz. Saíram correndo da sala de banquetes, atravessaram rapidamente a sala do trono, a toda velocidade pelos reais corredores compridíssimos, e chegaram finalmente à varanda real que dava para os reais jardins. E aí mal puderam acreditar no que viram, ou melhor, no que não viam. Mamãe, que escuridão, cadê tudo? Onde estão os jardins, a aldeia, os campos? Tudo sumiu, choramingava a princesa. Não sei, minha filha, nunca pensei que uma coisa dessas pudesse acontecer. Mas não tenha medo, filhinha. Seu pai vai dar um jeito. Vamos para lá junto dele. E já era noite, ó. Pelo visto, esses reis nunca admiraram a própria cidade à noite. E voltaram as duas, lentamente, pelos reais corredores iluminados. Encontraram o rei na sala do trono e confirmaram que também tinham visto o desaparecimento do dia. Menos desesperado a essa altura, o rei já estava resolvendo tomar reais e energéticas providências. Como não sabia quais, mandou chamar seu primeiro-ministro e explicou o caso. Hoje fiquei contemplando o sol e a tarde, que estavam realmente lindos, por sinal. E justamente no momento de maior beleza, quando mais intenso era o colorido do céu e mais brilhante estavam as nuvens, o dia foi desaparecendo. E não consegui ver quem roubou. Exijo que o culpado seja punido. Onde já se viu roubar minha luz real bem nas minhas barbas? E ficou brabíssimo outra vez, tendo ataques de real raiva, dizendo aqueles nomes que a princesa achava divertido. Famigerados, pulhas, esbirros. O primeiro-ministro esperou que a real fúria melhorasse um pouco e deu alguns esclarecimentos. O primeiro-ministro esperou que a real Majestade, permita-me observar que o problema não é novo. Esse mistério se repete com desagradável insistência. Para falar a verdade, acontece todos os dias. Todos os dias como? Berrou o rei. Foi hoje, agora. Eu acabo de ver. Sim, concordou o primeiro-ministro. Mas já há muito tempo que esse desaparecimento do sol vem acontecendo todos os dias, e a vossa majestade tem razão. O ladrão parece ter uma estranha predileção pelos momentos mais bonitos para agir. Mas verdade seja dita, também há dias que mesmo sem sol, no meio de toda a chuva desaparece a luz. O rei não se conformava. Como é que uma coisa dessas acontece no meu reino e eu não sabia?
É que Vossa Majestade é um homem feliz para sempre, e ninguém quis incomodá-lo com essas coisas. Afinal de contas, para que aborrecer Vossa Majestade? Devido à hora do banho real e do real jantar, Vossa Majestade e a família real sempre estavam dentro do castelo quando isso acontecia. Com todas as luzes acesas, nunca repararam que lá fora estava escuro. Com todos os reais músicos tocando, nunca sentiram a mudança do canto dos pássaros pelo dos grilos. Grilo? Que isso? Já não chegam as minhas preocupações e você ainda vem encher minha cabeça de grilos? Perdão, Majestade. Outra hora trataremos disso com mais calma. Dizendo essas palavras, o primeiro-ministro foi se preparando para sair da sala. O rei não deixou e quis saber mais. Como é que eu nunca soube disso? Está bem, você já explicou. Eu e minha família nunca vamos lá fora a essa hora e não vemos. Mas alguém podia ter me contado, não? Ninguém quis aborrecer nem preocupar a Vossa Majestade, só isso. Se nós fôssemos trazer a vossos ouvidos reais todos os problemas do povo, como é que a Vossa Majestade ia poder ser feliz para sempre? Aqui dentro é protegido, claro, tranquilo. Para que Vossa Majestade quer saber de problemas e se arriscar a ter uma real dor de cabeça? O rei estava espantadíssimo. Ah, então isso é problema do povo? O povo sabe o desaparecimento do dia? Sabe, Majestade. Então chame o povo que eu quero conversar com ele. Quero que ele me conte essa história direitinho, tintim por tintim. Majestade, a essa hora o povo está dormindo. Acorde-o, dê uma cutucada no ombro dele e diga que o rei está chamando. O primeiro-ministro tinha muita paciência. Majestade, o povo não é uma pessoa que a gente possa acordar. Então grita no ouvido dele, liga um despertador, joga água, faz qualquer coisa, mas diga ao povo para acordar, pular da cama, caçar os sapatos e vir correndo para cá falar comigo. Estou com tanta pressa que ele nem precisa escovar os dentes. Eu não disse que o primeiro-ministro tinha paciência, explicou ele com muita calma. Majestade, o povo não é uma pessoa, porque são muitas. Como assim? O senhor sabe o que é exército, não sabe? Não é uma pessoa, são todos os soldados juntos. Ninguém pode dar uma cutucada no ombro do exército, não é mesmo? Nem do povo. Aí o rei entendeu, mas insistiu. Mas se eu quiser falar com o exército, chamo meus generais e chefes guerreiros e dá no mesmo. Agora quero falar com o povo. O primeiro-ministro pensou um pouco e teve uma ideia. Temos algumas pessoas do povo aqui no castelo. Os soldados, por exemplo, os cozinheiros, as arrumadeiras, os mensageiros, os arautos, os jardineiros, todo o povo da cavalariça, enfim, a criadagem inteira. Vou mandar que eles se reúnam no pátio. E assim foi feito. Do alto de uma sacada, o rei olhou e viu aquela multidão reunida lá embaixo. Ficou assombrado. Tudo isso é povo? Isso e muito mais, explicou o primeiro-ministro. Todas as pessoas que trabalham no campo, na aldeia, nas casas do vale, tudo isso é povo. E todos eles sabem do ladrão do dia. O rei não se conformava com a real ignorância do maior mistério do reino. Ah, isso eu não sei, desconversou o primeiro-ministro. Só com eles mesmo. Então o rei começou um real discurso, contando tudo aquilo que a essa altura já sabemos. Como ele tinha de repente descoberto que o dia desaparece, ninguém pareceu se espantar. Depois perguntou ao povo se alguém sabia a solução do mistério, se alguém conhecia o ladrão. Foi o zum 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 no meio da multidão, mas ninguém falou alto. O rei insistiu, que era o nome do ladrão. Até que se ouviu do nada, ou seja, um enorme silêncio. Que isso? Gritava o rei. Então vocês sabem quem é o ladrão e não querem me dizer? Eu sou o rei de vocês, o rei, o rei. Não preciso urrar, majestade, disse o primeiro-ministro tentando acalmá-lo. Temos espiões no meio da multidão e num instante vamos ficar sabendo de tudo. Aqui o rei no alto da torre e o povo
Provavelmente ninguém entendendo nada, né? Porque que o rei tá surtando porque o sol some. Dito e feito, na multidão ninguém falou. Daí a pouco o rei ordenou que todos fossem dormir, mas logo em seguida o primeiro-ministro surgiu com o soldado que trazia a explicação do mistério. Conversaram no canto e logo depois o primeiro-ministro explicava: Majestade, a culpa é de um monstro terrível que assola o nosso reino, um tremendo dragão negro. E diante do rei, que tinha a real boca aberta de real espanto, o primeiro-ministro prosseguiu com a descrição do monstro. É um dragão enorme, maior que a aldeia, o vale e este castelo real. Diariamente ele chega de mansinho e rouba o dia por um tempão, até a hora em que ele cansa e deixa o sol voltar de novo. É imenso, todo preto de escuridão, solta pelas narinas uma espécie de fumaça gelada, parecida com as nuvens que ficam assentadas no fundo do vale até que o sol a desmanche de manhã. Quando abre a boca, lança fagulhas pequenas que não desaparecem enquanto o dia não volta, ficam brilhando e cintilando na escuridão. Que horror! Exclamou o rei. Deve ser lindo, suspirou a princesa. Cala a boca, menina, ralhou a rainha. O primeiro-ministro olhou bem para eles, fez um ar de mistério e acrescentou: Mas o pior, majestade, é o olho do monstro. Os olhos, você quer dizer, corrigiu o rei. Não, majestade, o olho mesmo. O dragão negro que rouba o sol só tem um olho bem grande. É um olho que vai diminuindo cada dia de escuridão, e quando a gente pensa que no dia seguinte ele vai desaparecer todo de uma vez, começa a aumentar e ficar redondo de novo. E fica assim, mudando, enchendo, esvaziando uma vez por mês, com uma luz branquela que não esquenta nada e nem ilumina muito. Que horror! Exclamou o rei. Deve ser lindo, suspirou a princesa. Cala a boca, menina, ralhou a rainha. Diante de tantos e tão tenebrosos perigos, o rei tratou de fazer o que sempre fazem os reis das histórias. Nada. Quer dizer, tratou de arranjar quem fizesse por ele. Ordeno que o monstro seja morto. Não sei se vocês perceberam, mas esse monstro provavelmente é à noite, e o olho, né, que eles devem estar falando que é o olho do dragão, na verdade é a lua mudando de fase. A pergunta que ficou na cabeça de todos era: ordena quem? Mas ninguém falou nada para não provocar a real fúria. Depois de minutos, muito diplomaticamente, o primeiro-ministro perguntou: Majestade, minha única dúvida é a seguinte: onde encontraremos alguém à altura da honra de cumprir vossa real ordem? Mas o rei não se atrapalhava. Ele já devia ter lidado com muitas histórias de reis, princesas e dragões. Sabia direitinho o que dizer. Avise a todos que quem conseguir liquidar o monstro terá a mão da minha filha em casamento. No dia seguinte, bem cedo, os reais arautos foram tocar suas reais trombetas pelas praças. Os reais mensageiros, galopando corcéis de reais cavalariças, percorreram as entradas do reino, levando os avisos aos pontos mais distantes, e toda a população foi se reunindo para ver ou ouvir os demais comunicados. Aquilo foi o assunto de todas as conversas, e quando acabou o trabalho do dia, no centro da aldeia, seus habitantes trataram de trocar ideias. Eu é que não quero ter que casar com um desconhecido só porque ele é bom de briga, disse a pastora. Mas não vai aparecer ninguém, garantiu a tecelã. Precisa de muita coragem. Precisa, concordou o ferreiro. Mas para quê? Quando eu fico junto da fornalha, fazendo força na bigorna e recebendo a chamuscada de fagulha, eu sei que era para fazer uma coisa boa para todos nós. Malhar o ferro enquanto ele está bem quente e poder ficar da forma que a gente precisa. Mas enfrentar as fagulhas de um dragão vai servir para alguma coisa? É mesmo, disse o camponês. Verdade, que precisa ser valente para se meter com um monstro e ir lá perto do olho dele. Mas eu entendo muito em que é isso que ajuda a gente, ficaram pensando. Pensando muito mesmo, depois que a conversa acabou e cada um tratou de ir para sua casa, aproveitar o escuro para dormir um pouco. No dia seguinte, a novidade da aldeia era a chegada de um príncipe vindo das terras distantes a todo galope com seu veloz cavalo.
Não era um príncipe encantado, mas a pastora que tinham visto chegar afirmava que era um príncipe encantador. Ele falava com ela, foi muito gentil e simpático. Pediu um pouco de água para seu cavalo e explicou que ia se apresentar no castelo. Só para casar com a princesa? Ela foi logo perguntando. Ele sorriu bonito e explicou: nada disso. O principal é não ficar parado. Não tenho nada para fazer o dia inteiro. Tudo que eu quero, alguém faz por mim. E adoro me movimentar, andar a cavalo, enfrentar desafios. Quando soube desse monstro, logo achei que ia ser uma aventura maravilhosa. Bem que ela pensou, a aventura mais boba. Mas achou que não ia ficar bem dizer essas coisas a um príncipe encantado. E enquanto ele galopava em direção ao palácio, ela foi andando para a sombra da árvore, no centro da aldeia, onde todos os amigos costumavam almoçar juntos. Chegou logo catando as novidades do príncipe. Quando acabou, o camponês disse: agora vamos mesmo ter que fazer alguma coisa para defender o dragão. Afinal, ele é amigo da gente. Isso mesmo, apoiou o ferreiro. Se ele não carregasse o sol todo dia, garanto que nós íamos ter que trabalhar sem parar, sem conseguir dormir, sem poder descansar. E se ele não esfriasse os montes e não trouxesse a neblina para o vale, os carneirinhos iam precisar se esquentar e não iam ter tanta lã, lembrou a pastora. E se ele não ninasse as plantas e o dia ficasse sol o dia todo, as colheitas acabariam secas e queimadas. Ninguém ia ter o que comer, concordou o camponês. E o linho e o algodão não cresceriam sem eles e sem a lã. Como eu ia tecer os panos para nos vestirmos? Perguntou a tecelã. Num ponto estavam todos de acordo. Era preciso ajudar o dragão negro antes que o príncipe valente e encantador acabasse com ele. Mas como? A gente só sabe mesmo trabalhar. Nenhum de nós entende dessas coisas de lutas e aventuras. Mas a pastora disse que ia com seus rebanhos para mais longe da aldeia e conhecia bem as terras em volta. Lá nos montes morava um gigante. Ele bem que podia nos ajudar. Isso mesmo, bem lembrado. Mas também foi lembrado o que o carpinteiro disse. A ideia é boa. Mas alguém já viu o gigante acordado? Ele passa o dia todo deitado. Esse gigante adormecido. É mesmo, deitado eternamente. A pastora, porém, não desistia. Era uma moça muito decidida e não gostava de largar pelo meio as coisas que queria fazer. Mas talvez ele precise se levantar. A gente podia pelo menos ir lá conversar com ele e ouvir uns conselhos. Pode ser que ele se anime e pode ser que ele tenha algum plano. Afinal de contas, ele já estava aqui muito antes de todos nós, muito antes da aldeia existir ou do real castelo ser construído. Ele já viu tanta coisa, deve saber o que fazer. A tecelã era muito caseira e hesitou um pouco. Mas quem vai ficar fazendo o nosso trabalho? O ferreiro resolveu a questão. Hoje nosso trabalho é outro, tão importante como o trabalho de todo dia. Não faz mal parar de trabalhar aqui uma tarde, porque é para ajudar toda a vida da gente. E o camponês disse mais. Você pensa, sua boba, que é fácil acordar um gigante? Se não formos todos juntos e não gritarmos bem forte, bem alto, não adianta nada. Por isso foram naquela tarde, a aldeia ficou deserta. Todo mundo saiu das oficinas e das plantações. Foram todos para um monte. E foi até divertido, um passeio bonito pelos risonhos lindos campos de flores e pelos bosques cheios de vida. Todo mundo conversando e cantando. Quando chegaram embaixo dos montes, já eram as costas dos gigantes deitados. Olha só as pessoas. E começaram a gritar juntos: acorda, acorda, acorda. Tanto gritaram que o gigante, apesar de muito dorminhoco, acabou acordando. Nem se mexeu, nem se espreguiçou. Acho até que nem abriu os olhos, mas acordou um pouco. E no meio do sono, ouvia a multidão, toda a população da aldeia e todos dos campos gritando: acorda, acorda, acorda. Acabou perguntando: que corda é essa que vocês tanto pedem? Pegue logo a corda e me deixem dormir.
não é para pegar corda nenhuma. Começou a explicar o carpinteiro. Então trate logo de dar a corda no que está precisando, ponha para funcionar e me deixem dormir. Não é nada disso, continuou o ferreiro. Não é corda de pegar, de enrolar, de dar, não é corda, é acordar, seu gigante. Se o senhor não acordar logo, é capaz de daqui a pouco ninguém mais dormir em paz. Com essa, o gigante acordou, não se levantou e nem se mexeu. Ficou bem acordadinho e pediu: explique essa história toda. Todos explicaram. E não vou explicar aqui tudo de novo, porque nós já sabemos. E quando eles acabaram de explicar, o gigante também ficou. Olha só o gigante, a diferença do tamanho do gigante para as pessoas. Ele com muita cara de sono, ó. O gigante também ficou sabendo, bocejando, comentou: ah, a real ignorância. Parou um pouco, bocejou de novo e continuou: vamos dar um jeito nisso. Vocês fizeram bem em vir me procurar. Vamos defender o dragão negro e seu olho de luar. Do meu corpo de terra, tudo vai brotar no trabalho de vocês, tudo vai continuar. E foi assim, fizeram os planos. E o gigante soou orvalho e evaporou para virar nuvens. E as nuvens choveram água no alto das montes para engrossar os riachos. E as sementes que os homens plantaram viraram grama e capim, espinhos e mato, árvores e cipós. E toda essa mata produziu flores e frutos que atraíram insetos, que atraíram passarinhos, que atraíram passarões e animais de pelo e de pele. Para os homens, todas essas coisas levam muito tempo. Para os gigantes, não, foi rapidinho. Num instante, tudo estava pronto, tudo estava feito e perfeito. Mais que perfeito, para dar um jeito. Todos trabalharam juntos sem desencontro. E logo que tudo ficou pronto para o gigante, confronto. E o gigante disse: já vai chegando a hora, quem quiser pode ir embora, ir para casa, descansar, se recolher, esperar o que acontecer. E quem não quiser? Perguntou a pastora. Pode ficar e olhar, e tratar de aprender. Olha o gigante de pé. Ela ficou, alguns amigos ficaram com ela, outros, cansados de tanto trabalho, trataram de voltar para a aldeia, porque já estava chegando a hora mais bonita da tarde, com todas as cores do sol bem soltas no céu, sinal de que o dragão negro não ia demorar, e logo depois seria o momento do grande combate. Quando escureceu e o dragão chegou, soltando suas fagulhas que piscavam por toda parte, todos começaram a ouvir bem longe o galope do cavalo que se aproximava. Era o príncipe encantador e valente, que vinha com toda a sua coragem enfrentar o monstro. Só com a coragem, não. Vinha também com a sua lança, sua espada, seu escudo, com a armadura, elmo e tudo. Ouvindo o barulho, o dragão tratou de ver o que estava acontecendo, e seu olho foi aparecendo aos poucos enorme, redondo, prateado, lançando brilhos por cima da armadura do príncipe. Mas os riachos tinham engrossado. O que antes era fácil de atravessar, agora tinha até correnteza. A armadura do príncipe ia ficando molhada, enferrujada, atrapalhada. E as plantas tinham crescido, fechavam a passagem, espetavam, enganchavam o escudo, a lança, a espada. E os insetos zumbiam, mordiam. E os pássaros piavam, e muitos animais faziam barulho no escuro. Cada barulho esquisito metia medo e era capaz de fazer gelar as veias o sangue de um homem menos corajoso. Mas o príncipe continuava. Se não fosse por causa daquela armadura toda desajeitada e pelas picadas dos insetos, ele era capaz de estar achando o passeio bonito, apreciando a paisagem tão cheia de árvores. O dragão começou a achar que o plano do gigante não ia dar certo. Teve até a ideia de usar um recurso extremo e lançar fogo dos raios em cima do príncipe, pedindo reforço para as trovoadas que conseguisse encontrar acordadas naquela terra. Mas antes tratou de olhar muito bem
bem olhado o seu adversário, respeitando a coragem daquele príncipe que, mesmo sem saber muito porquê, não parava diante de um obstáculo. Agora você vai ver, ameaçou o dragão. Talvez fosse mais certo dizer, agora é que eu vou ver. Porque bem na hora da ameaça, ele acabou de arregalar o olho que ainda estava um pouco aberto pela pálpebra de nuvem e viu o príncipe. E o príncipe viu a moça. Que moça, ora, pastora, você está ficando esquecido? Não lembra que ela tinha ficado por ali para olhar e tratar de aprender? Pois os dois se olharam e aprenderam. O príncipe viu a pastora entre as árvores, à luz do olhar do dragão, e pensou que de manhã, quando tinha falado com ela na aldeia, nem tinha reparado como ela era bonita. Porque a verdade é que todos os acontecimentos do dia tinham ajudado muito a pastora a não se esconder mais dos olhos e a levantar a cabeça. E ela, como todo mundo, ficava muito mais bonita assim. Mas o príncipe não sabia disso e pensou que a beleza dela era por causa do olho do luar do dragão. Aí perdeu a vontade de liquidar o dragão e de casar com a princesa. Ficou parado, olhando para a pastora. Ela olhou firme para ele e perguntou: Vossa Alteza não está se sentindo bem? Nunca me senti melhor em minha vida, a não ser por essa droga de armadura toda molhada. Então tira a armadura, sugeriu ela. Mas eu preciso dela para lutar com o dragão. Para quê? Para casar com a princesa e viver feliz para sempre? Para ter um sol eterno? Para cumprir minha missão e terminar o que comecei, respondeu o príncipe enquanto pensava que, na verdade, não queria saber de coisas eternas nem iguais para sempre. E ficaram se olhando. Mas enquanto conversavam e se olhavam, o tempo passava, o dragão foi ficando com sono, fechando o olho e se retirando. O sol começava a voltar aos poucos, com os coloridos parecidos com os de fim de tarde. O céu mudando, ficando rosa, roxeado, laranja, avermelhado. As nuvens de um dourado brilhante, tudo diferente, fascinante. O sol mais alto e a cada instante. De repente, ouviu o tropel real cavalo e o rei surgiu aos gritos, fazendo outro escândalo real. Socorro, acudam, ladrões, bandidos. Biltres, fechem todas as saídas, põe as barreiras em todas as estradas, cerquem um reino inteiro, revistem todas as casas, vasculhem todos os cantos, exijo que os ladrões sejam presos. Soldados corriam para todos os lados, cavalos galopavam. A rainha a princesa chegava em uma real carruagem, a tempo de ouvir o rei gritar. Roubaram aquele sol branco e frio que brilhava na escuridão. Chegando um pouco atrasado, o primeiro-ministro pensava, ai meu Deus, agora vai começar tudo de novo, sendo que é o contrário. Mas dessa vez não foi preciso dar muitas explicações. O rei tinha ficado acordado a noite toda para ver o combate e acabara de descobrir as belezas que ele não conhecia. Podia ser ignorante, mas não era burro, e compreendeu que se aquilo acontecia todo dia, não valia a pena matar o dragão. Por isso, quando cansou de fazer esse real escândalo e ouviu os reais consolos de sua adorada rainha, acalmou. Não é preciso matar o monstro. Todos os habitantes desse reino são muito corajosos e podem viver bem, mesmo tendo esse terrível dragão na vizinhança. Foi um alívio geral, e o rei completou para o príncipe. Mas pode ficar tranquilo, mantenho minha promessa e lhe dou a mão da princesa em casamento. Aí é que foi a surpresa, porque a princesa disse o que ninguém esperava. Meu real pai, peço desculpas, mas se o casamento é meu, quem resolve sou eu. Só caso com quem eu quiser e quando eu quiser. O príncipe é muito simpático, valente, tudo isso. Mas nós nunca conversamos direito e eu quero conhecer o mundo. Até hoje eu nem sabia que o sol voltava todo dia bonito. Tem muita coisa a mais que eu quero saber. Isso de ficar a vida inteira fechada num castelo é muito bonito, mas eu vim aqui fora nesses
campos e nesses bosques tem muita coisa a mais. Não quero me casar agora. Foi um Deus nos acuda. O rei gritou, o rou esbravejou. A rainha explicou que todas as princesas das histórias casam com os príncipes que vencem os dragões gigantes. E que os dois vivem felizes para sempre. Não adiantou nada. A princesa olhava para a pastora, via como ela era bonita. Aquela moça de olhar firme, cabeça levantada, insistia. Nada disso. Minha história, quem faz sou eu. Posso até me casar com esse príncipe, mas só se ele e eu quisermos muito. Já se vê que ela não estava querendo, pelo menos naquela hora, e o príncipe só queria mesmo a pastora. Por isso deu para todos acabarem se entendendo. No dia seguinte, a princesa começou uma longa viagem para conhecer outras pessoas nas terras de outros reinos e até mesmo algumas repúblicas. Acabou indo estudar numa delas, enturmando, fazendo amigos. Vai sempre passar as férias no Real Castelo e conta uma porção de novidades. A pastora, que não gostou muito da ideia de ter um namorado que ela tinha de chamar de Vossa Alteza, dava muito trabalho. Para ela já chegava o que precisava ter com os carneirinhos. Não podia ficar se preocupando com palavras especiais. Então o príncipe resolveu ficar por ali, aproveitando sua boa vontade de fazer alguma coisa e seu amor pelos cavalos. Acabou trabalhando de vaqueiro nos campos de Vossa aldeia. Sempre encontrava a pastora e conversavam. Numa noite de luar, resolveram visitar o dragão negro e se aconselhar com o gigante. E o gigante, como vimos mesmo dorminhoco, é um ótimo conselheiro. Dessa vez disse: vocês se gostam, não é? Querem estar juntos? Então eu acho que a pastora deve casar com o vaqueiro. Assim não precisa dizer Vossa Alteza. E foi o que fizeram. E o príncipe era uma vez. E aí, gostaram do livro de hoje? Se sim, deixem nos comentários se você já conheceu a autora ou conheciam esse livro. Eu acabei de conhecer aqui junto com vocês e eu gostei bastante, bem diferente, né? E é realmente uma história ao contrário. Bom, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir aqui no canal para mais dicas, que eu tô sempre postando livros novos. Boa leitura e até o próximo livro!